Estamos então estudando a revista aqui, né? Cartas de Timóteo e Tito. E hoje nós vamos aqui para a lição de número 5. E essa lição, a base é o capítulo 4, né, de 1 Timóteo. Ok? O título da lição é Falsa Doutrina na Igreja. E aí eu coloquei ali uma figurinha, né, de provocação. Sorria, você está sendo enganada. Nós vamos analisar um pouquinho, discutir um pouquinho hoje, né, e talvez também no próximo domingo, sobre o que o apóstolo Paulo tem para ensinar para Timóteo neste capítulo. Nós não vamos ler o texto inteiro, porque eu vou trabalhando o texto, né, durante a nossa aula. Então, nós vamos lendo aí trechos e aí explicando, tentando fazer a aplicação. Qual que é o alvo da lição? Então, é identificar as falsas doutrinas e compreender que o bom ministro, a pessoa que ensina, a pessoa que fala da palavra de Deus, deve ser fiel e diligente no seu ministério. Então nós vamos discutir aqui um pouquinho, falar sobre falsas doutrinas que estavam presentes lá na igreja, naquela época, naquele momento. Timóteo estava na igreja de Éfeso. E nós vamos analisar um pouquinho o que o Paulo vai falar para Timóteo, qual é o conselho. Primeira coisa, falsa doutrina tem a ver com a apostasia. A gente tem falado muito aqui, a gente viu na lição número 2, falando sobre a apostasia. E o que é apostasia? Isso, explica para mim, que é isso que eu quero saber. O que é apostasia? Alguma coisa que posta, que está falando postasia, posta. Apostasia é o abandono premeditado e consciente da fé cristã. Então, o que é apostasia? É a pessoa que ela conhece, palavra que premeditado quer dizer, eu tenho consciência, eu sei a verdade, né? Eu estou consciente da verdade, eu conheço a verdade, mas mesmo assim eu abandono a fé cristã. Essa coisa desse lado. Exato. Então, a pessoa foi ensinada, ela é consciente, ela aprendeu da palavra de Deus, mas ela resolve abandonar a fé. Isso é apostasia. Eu sei que o que eu devo fazer, eu conheço o que eu devo fazer, mas eu faço diferente. Por quê? Aí tem diversas coisas, se a gente for entrar nesse porquê, aí teríamos que discutir isso muito mais longamente. A gente conhece outra pessoa que fala, eu sei, eu conheço, eu já vivi, eu fui criado, eu sei disso aí, né? Então, exemplo, né? Um exemplo de apostasia, a gente tem lá em 2 Timóteo 2,17, fala lá de pessoas, né? De 2 pessoas que afastaram da fé. O texto diz, além disso, a linguagem deles corrói como câncer, entre os quais se inclui Himeneu e Fileto. Estes se desviaram da verdade, asseverando que a ressurreição já se realizou, e estão pervertendo a fé de alguns. Então Paulo está alertando aqui, tinha 2 pessoas lá, o tal do Himeneu e o tal de Fileto, que eles desviaram da verdade. Então eles conheciam a verdade, mas eles desviaram. E eles estavam ensinando, né, que a ressurreição já tinha acontecido, né, que a promessa de Jesus, que nós todos seríamos ressuscitados no final dos tempos, tendo o corpo transformado,
eles diziam: não, isso já aconteceu, já foi. Então, estavam ensinando, e o pior é que o ensinamento deles estava convencendo outros. Que ele fala aqui: e estão pervertendo a fé de alguns. Então, não só eles não ficaram satisfeitos de ter apostasia, mas estavam ensinando para outras pessoas, e eles estavam acreditando no ensino desses dois aqui. Então, é um exemplo da Bíblia de apostasia. Então, nós no nosso tempo e naquele também, a gente pensa que isso é coisa de hoje, né? Ensino errado. Não é coisa de hoje. Lá o Timóteo já estava combatendo isso aqui, as apostasias, os ensinos errados da palavra de Deus. Claro que naquela época era um tipo de ensino, agora é outro. A gente sempre destacou aqui que o grave de tudo isso é que isso surgiu dentro da igreja, né? Porque se surge fora, a pessoa já barra, né? Opa, vem de fora. Mas o que eles conseguiram convencer muita gente, irmão, é exatamente porque esse ensino veio das pessoas intelectuais que estavam dentro da igreja. Então, aquelas pessoas mais humildes, mais simples, o que elas pensavam? Poxa, se ele está ensinando e ele é um intelectual, ele tem sabedoria, então ele deve estar certo. Então, estas pessoas com menos conhecimento, com menos condições de acessar a palavra, elas acabavam seguindo essas pessoas. Por quê? Eles devem estar certos, né? Então, seria mais ou menos hoje uma pessoa dizer assim: mas é o pastor que falou, eu ouvi, é o pastor que está dizendo. Então, está certo, ele estava falando isso, ele usou a Bíblia. Então, é mais ou menos isso, irmão. Era o mesmo que estava acontecendo e convencendo a muito. Então, nesta lição, nós vamos tratar dessas advertências do apóstolo Paulo, né? O apóstolo Paulo está ensinando para Timóteo quais são os perigos das falsas doutrinas. E qual é o contexto? A influência de falsos mestres. Então, sempre existiu o falso mestre, o que dá o mau ensinamento. Sempre existiu. E, graças a Deus, também sempre existiu aquelas pessoas com coragem de combater esses falsos mestres. No capítulo 4 aqui, é Timóteo. O Paulo falando para Timóteo como ele deve proceder, já que o Paulo era mais experiente, o Timóteo era mais novinho, então ele estava instruindo ao Timóteo. Nós identificamos um falso mestre pela recusa dessa pessoa de duas maneiras, né? A recusa e a soberba. Os falsos mestres, eles deturpam a palavra, ensinam o que é errado e, além de tudo, eles são soberbos. O que é soberba? É orgulho. A pessoa tem orgulho daquilo. Minha igreja tem 7.000 membros. Às vezes a gente vê testemunhos: nossa, eu fui na igreja do fulano de tal e ele me curou. Isso. A pessoa não fala: Deus usou a pessoa para me curar. Canso de ouvir isso aí, já cansei de ouvir, né? Eu vou naquela igreja. Por quê? Não, naquela igreja o fulano de tal cura. É o fulano. Falsos mestres com soberba, né? Enganando as pessoas. Bom, a tarefa de Timóteo, então, na cidade de Éfeso era o quê? Corrigir,
certas pessoas. Então havia algumas pessoas ali, né, que eles estavam promovendo um erro doutrinário. Então imagina, né, a dificuldade. É bom a gente sempre pensar nisso. A gente acha que hoje é complicado, né? Mas Timóteo estava praticamente sozinho ali, um rapaz jovem. Nós vamos ver aqui que o Paulo fala isso: ninguém despreze a sua mocidade, né? Porque alguns, né, usavam esse argumento. Então era uma tarefa muito complicada. E o Paulo quer ajudar o Timóteo a combater os falsos mestres. Com isso ele também ensina como se deve proceder na casa de Deus. A gente já viu em lições anteriores que o Paulo já falou sobre isso, qual é o procedimento. A gente já falou aqui. Quem diz que na casa de Deus pode ser de qualquer jeito, de qualquer maneira, não estudou, devia estudar essas cartas aqui, né? Porque existe sim um comportamento que é esperado na casa de Deus. Aí está sendo enganado por falsa doutrina, se pode qualquer. Exatamente. Aí a gente chega aqui em 1 Timóteo 4, de 1 a 5, né? Vamos fazer uma introdução, vamos ler esse texto aí. Eu vou ler, os irmãos acompanham aí. O Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Tais ensinamentos vêm de homens hipócritas e mentirosos. Paulo é duro, né? Ele aqui não é como João, que, né? Ele está dizendo, quem ensina isso é hipócrita e é mentiroso. O que é o problema deles? Eles têm a consciência cauterizada. O que é cauterizado? A pessoa tem uma ferida, vai lá e põe um produto. Antigamente eles usavam um objeto quente para aquecer e deixar a ferida fechada. Hoje a gente já tem coisas mais modernas. O que ele quer dizer aqui é: essas pessoas têm a mente fechada, é aquilo e acabou, elas não têm a mente aberta para aprender. Cauterizada, e aí era uma coisa que eles estavam fazendo na época, é proibir o casamento e o consumo de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ação de graças pelos que creem e conhecem a verdade. Por que ele fala isso? Lembrando, tinha os gnósticos, e os gnósticos falavam que o corpo é mau. Lembra, né? Que a gente já falou sobre isso. Então, eles diziam que não era apropriado se casar, e que alguns alimentos também não eram apropriados. Para que isso? Para purificar o corpo, porque o espírito é bom, mas o corpo é mau. Então a luta dos gnósticos era purificar o corpo. Daí que vem uma certa doutrina, eu não vou citar a religião, que diz que quem é ministro da palavra não pode se casar. Não pode se casar porque o corpo é mau, nós vamos ter que fazer alguma coisa para acabar com essa maldade do corpo, então não pode se casar. Alguns ensinavam que você tinha que se separar, sair do convívio com as pessoas, ir para um lugar isolado e só comer determinado tipo de coisa, porque um outro alimento não era apropriado. Tudo isso daí a gente vê em alguma religião, que eu não vou citar, não gosto de fazer isso. Mas não pode casar, a clausura, tem que comer isso, não pode comer aquilo. Então os gnósticos estavam dizendo isso na igreja, né? Estavam ensinando isso. Por isso que ele fala aqui, né? Proíbe o casamento, o consumo de alimento. Mas o que a Bíblia ensina? Una-se o homem a uma mulher, né? Deus valoriza o casamento. Então eles estavam ensinando o quê? Uma apostasia. Enquanto a Bíblia inteira valoriza o casamento, a família, eles estavam ensinando que isso era mal.
Deus criou tudo para o nosso benefício, os alimentos, plantas, animais, e eles estavam ensinando que algumas coisas eram impuras, que não deveriam fazer parte do cardápio. Então é por isso que ele colocou esse texto aí, tá? Aí ele fala, tudo que Deus criou é bom. Se Deus criou é bom, e não deve ser rejeitado, se for recebido com ação de graça. Deus me deu, eu agradeço a Deus, pois é santificado pela palavra de Deus e pela oração. Então era uma doutrina errada aí, que estava sendo ensinada. Bom, a igreja cristã, ela herdou dos judeus, inegavelmente, nós temos essa herança, uma crença de que neste mundo as coisas piorariam antes de melhorar. Deus, que vai haver uma fase no mundo, as coisas vão ir piorando, até que possa melhorar com a vinda de Cristo. Ok? Então esse é o ensinamento. Os judeus pensaram sempre no tempo em termos de duas eras. A era presente, que era má, estava totalmente nas mãos dos poderes malignos. E a era por vir, que ia ser a era perfeita de Deus e da bondade. Então a gente tem que entender que isso está na cabeça de Paulo, na cabeça de Timóteo. Para eles isso era algo natural. Não que eu tenho que aceitar, mas é algo natural, porque é o ensinamento. Não adianta pensar, amanhã, o ano que vem, 2020, tudo vai melhorar. Não. Nós temos que ter essa consciência, irmãos. As coisas elas só vão piorar. Porque se elas não piorarem, então a palavra de Deus é mentira. Concorda ou não? Se a palavra de Deus não vai se cumprir, aí nós vamos acreditar numa melhora, nós vamos acreditar num homem que vai resolver tudo. As pessoas vão acreditar que é o anticristo. Vai aparecer um homem que vai dizer que vai resolver o problema do mundo inteiro. Ele vai governar 3 anos e meio com paz. E muita gente vai acreditar nele. Esse é o enviado de Deus. Quem não conhece as Escrituras vai ser enganado por essas pessoas. Então o judeu já tinha essa coisa na cabeça. O Paulo, o Timóteo, os apóstolos já tinham essa noção. Agora, entre ambas as eras, chegaria o dia do Senhor, que haveria uma última batalha suprema com o diabo e logo amanheceria um novo dia. Não é a nossa esperança também? Vamos ter aí um momento, vai haver uma batalha, a Bíblia chama essa batalha de Armagedon, aí há muita gente que interpreta de diversas maneiras, mas a Bíblia chama de a última batalha, e aí sim o reino. Então essa esperança, esse ensinamento, ele já vem de muitos anos, o verdadeiro cristão, aquele que tem fé. Então os escritores do Novo Testamento tomaram essa imagem, eles têm essa imagem na cabeça. Eles eram judeus e eles foram criados com essa imagem. Uma das coisas que esperavam na última era eram o quê? Heresias e falsos mestres. Então eles estavam preparados. E nós estamos? Ou nós já nos esquecemos das Escrituras? Será que nós estamos confiando em quem? Estamos acreditando em quem? Porque esse pessoal aqui já tinha isso na cabeça. A coisa vai piorar, vai vir um monte de gente ensinando um monte de coisa errada, um monte de gente vai acreditar nessas coisas erradas,
vai apostatar da fé. Era o que estava acontecendo em Éfeso. Mas Paulo já estava preparado. Ele já sabia disso. E ele vai ensinar Timóteo, né, para que Timóteo não se assombre com isso, para que não fique desanimado na fé, né, mas permaneça firme e combatendo os falsos mestres. Porque se a gente não combater o falso mestre, ele ganha, ele prolifera, ele continua e ele leva mais gente com ele. Esses falsos mestres tinham chegado lá na igreja de Éfeso. 1900 anos atrás já tinha aí esse povo aí, né? A forma em que se considera os ensinos falsos nesta passagem é algo que deve nos fazer pensar e muito a sério. Você sabe quando você vai 1900 anos atrás, essas pessoas na igreja. E hoje a gente está vendo essas pessoas aí, igrejas aí, como é que é isso? Pois é. Agora aqui, o que a gente tem que observar? Que naquela época, Paulo, Timóteo, os apóstolos estavam sendo enfáticos no combate. E eu tenho a percepção que a gente está fugindo da guerra, que nós estamos fugindo desse combate, evitando esse combate. Ao invés de nós sermos duros, como Paulo foi, nós estamos evitando. Essas pessoas estão arrastando milhares e milhares de pessoas da doutrina. Eu sempre fico imaginando como que a falsa doutrina está proliferando. Isso. A gente nunca teve, né, eu tenho 58 anos de idade, vivi o surgimento do Batista Regular no Brasil, e a gente nunca teve tanto evangélico num mundo tão ruim. Isso. Né? O mundo, em vez de melhorar, aumentou os evangélicos, as pessoas que são da doutrina. Como é que está piorando? Tem bastante sabedoria, né? O que o Paulo vai ensinar nessa passagem é algo que tem que ficar no nosso pensamento, né? É muito sério. Nós temos que parar de agir com naturalidade, aceitando esses comportamentos e começar a agir. Não estou falando aqui de revolta, tá, gente? De bater panela. Não, é ensinar a sã doutrina. Sempre que a gente tiver a oportunidade e ouvir alguém falando, não, irmão, não é isso não, a Bíblia ensina isso, isso. Né? Eu ensino com amor, né? com carinho pelo irmão que a gente tem que ter. Estou dizendo que a gente tem aqui, vai sair por aí falando que eu estou pregando revolução, não é nada disso. É da forma como Paulo e Timóteo faziam. Só que a gente está acuado, né? A gente está com medo, né? Assim como Deus busca homem para seus propósitos, as forças do mal também o fazem. Assim como Deus separa homens, mulheres para o seu propósito, também existem as forças do mal agindo, gente. Isso é bíblico, está na palavra de Deus. Existem Satanás e os seus demônios, que eles também estão agindo e procurando quem os sirva, os seus discípulos. E pior que ele não está mais nem com tanta dificuldade, né? Fala, Tony. Ele é imitador, né? Hã? Imita Deus. Exato. E a melhor maneira de fazer isso é o quê? Usando a Bíblia da igreja. Lembra da tentação de Jesus? Satanás citou a Bíblia. Não é? Satanás citou, olha a arrogância, Satanás cita a Bíblia para Jesus, o Velho Testamento, né? Só que ele conhecia e deu a resposta apropriada para Satanás. Então ele conhece a Bíblia, né? Os seus discípulos conhecem a Bíblia e estão aí. Então, assim como Deus tem homens para os seus propósitos, as forças do mal. É porque a pessoa que vem enganada aqui, Satanás não conhece a palavra de Deus, conhece, só não obedece. Agora, as pessoas podem aceitar estar a serviço de Deus
ou ao serviço do diabo. Nós temos a escolha, né? Nós podemos decidir. A pessoa pode se converter num instrumento do bem supremo ou do mal supremo. É escolha. É escolha. Então nós temos que tomar uma decisão. A quem nós entregaremos as nossas vidas? A Deus ou ao inimigo de Deus? Decidiremos ser utilizados por Deus ou pelo diabo? Então nós temos essa prerrogativa. A gente tem um alerta feito para o próprio Jesus, né? Em Mateus 24:11. E numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Está enganando, né? Enganarão e está enganando a muitos. Os hereges de Éfeso estavam propagando heresias. Como nós já vimos, né, já comentamos, eles eram os gnósticos. Os gnósticos eram uma elite, pessoas intelectuais, ok? Então percebe, o perigo não vem dos humildes, o perigo vem exatamente dos intelectuais. O que nós às vezes seguimos? Filosofias, né? Tem gente que segue aí Sócrates, Platão, Kant, né? Pessoas intelectuais, pessoas inteligentes. Quem nós valorizamos? Os intelectuais, né? Se eles estão ensinando, eles devem estar certos, eles estão ensinando, né? Então os gnósticos eram um grupo especial lá da igreja, que com seu intelecto estavam convencendo as outras pessoas. A essência do gnosticismo é o que? A gente também já viu. O espírito é totalmente bom e a matéria é totalmente má. Em certa proporção, nós vemos em muitas igrejas exatamente essa filosofia. Considerando a época tal, é comum, já falei aqui, a pessoa falar o quê? Não, comigo está tudo bem, não é isso? Está tudo certo, eu estou ótimo com Deus. Você está vendo que aquela pessoa está fazendo um monte de coisas, se comportando de muitas maneiras que não coincidem, como o gnóstico fazia, né? Ele não se casava, ele não comia, ele se prostituía, ele tinha amantes. Está tudo certo, meu espírito está beleza. Era isso que o gnóstico ensinava, lá em Éfeso, em 1900 anos passados. Era isso. Eles estavam lá na esbórnia, não, mas o meu espírito, estou bem com Deus, eu amo a Deus. De certa forma, a gente vê essa filosofia hoje dentro das nossas igrejas. Não, está tudo certo. Mas irmão, todo o seu comportamento, não, eu e Deus estamos bem. Né? Não deixa de ser um pensamento baseado no gnosticismo. Na filosofia, salvo, tranquilo, vou para o céu, está tudo certo. Este capítulo é cheio de conselhos práticos. Não só para Timóteo, mas para nós, né? Se foi colocado na Bíblia, é para nós, né? Principalmente para os mestres, aqueles que ensinam, né? Ou servos, né? Que tenham um cargo, uma tarefa, uma função. Então é importante, né, que quem ensina, pastores, diáconos, professores da escola bíblica, ou sei lá, quem ensina de qualquer forma, que encontrem aqui conselhos muito práticos para exercer, para atividade na igreja. 1 Timóteo 4,6, Paulo fala para Timóteo: olha Timóteo, expondo estas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Cristo Jesus, alimentado com as palavras da fé e da boa doutrina que tem seguido. A nossa versão, né, que a gente costuma usar, e a maioria, fala desta forma. A NVI fala: se você transmitir essas coisas,
expondo, transmitindo é a mesma coisa, tá? Só para você, né, comparar. O que estas instruções, estas coisas, estas instruções. Quais? As que eu vou falar agora. As que o Paulo vai começar a falar em 7, 8, 9 até o 16. Então ele está falando, olha Paulo, Timóteo, se você instruir, transmitir, falar para as pessoas o que eu vou ensinar para você agora, você vai ser um bom ministro de Cristo. Você estará alimentado com palavras de fé e boa doutrina. É isso que ele está dizendo aí, né, para Timóteo. Aqui a gente tem conselhos. Só nesse versinho aí, no verso 6 aí, a gente tem um monte de conselho, né? Primeiro conselho aí, como nós devemos instruir os outros. Que esse é o primeiro conselho que o Paulo vai dar aí para Timóteo. Né? A palavra traduzida aqui como expondo ou transmitir, dependendo da versão, né, é a palavra hipotitestai. Não significa dar ordens, ok? Então aqui expondo, transmitindo, ensinando, não é dar ordem, você tem que fazer desse jeito e pronto. Não é nisso que o Paulo está pensando, ok? Significa aconselhar, né? Assessorar, assinalar, sugerir. Então o primeiro conselho que a gente tem aqui é como que a gente instrui aos outros, não como ditador, não mandando, tem que fazer isso, né? Já viu aquele pastor, se você não fizer isso, você vai para o inferno. Não é isso que o Paulo está dizendo. Ele está dizendo aqui é um aconselhamento, é chamar a pessoa, né, assessorar. Olha, irmão, está errado esse comportamento, não é assim, vamos ver a palavra, o que ela diz. Então aqui é um primeiro conselho. Então significa que não deve dar instruções com dogmatismo de um ditador ou a arrogância de um tirano. O que é a pessoa dogmática? É a pessoa que quer impor o que ela defende, a sua verdade absoluta. Essa é a pessoa dogmática. Só o que eu acredito é a verdade, o resto não interessa, ok? Paulo está ensinando aqui para Timóteo seja amável. Uma instrução amável, ela é mais efetiva, quando não é forçada, quando não é algo arbitrário, por isso que ele está ensinando a correção, mesmo do erro, não deve ser feito de maneira sem amor. É uma maneira de corrigir calma, serena, com amor. Chama o irmão, ensina, instrui. Claro, se ele continua não querendo ouvir, paciência. Segundo conselho, como nós devemos enfrentar a tarefa de ensinar? Alimentado com a palavra da fé e da boa doutrina. É essa a maneira de ensinar. Ele diz a Timóteo que a sua vida deve ser nutrida com a palavra. Ninguém pode dar sem receber. Aquele que deseja ensinar deve estar continuamente aprendendo. Uma vez, não foi aqui, eu estava em uma outra igreja e eu presenciei lamentavelmente, eu é que tenho sempre que escutar essas coisas, ou eu sou chato, sei lá. A gente estava conversando e a pessoa falou assim, nossa, eu vou dar aula amanhã e eu nem peguei na lição. Como assim? A sua aula é amanhã? É amanhã, lá na EBD. E você nem pegou na lição. Era sábado, 5 horas da tarde. Como é que uma pessoa dessa vai ensinar? Ela vai pegar, é a mesma coisa aqui, de eu pegar aqui essa lição
e começar a estudar ela ontem à tarde, à noite, cansado, depois de um dia inteiro, né? De fazer um monte de coisa. Aí eu sento lá no escritório, 7 horas da noite, e vou preparar a lição para vocês aqui hoje, né? Isso aqui, irmãos, eu começo na segunda-feira a preparar a lição. Muito disso, o Espírito Está falando para Timóteo, para você ensinar, você tem que estar alimentado com a palavra da fé e da boa doutrina. Ou seja, você tem que ter estudado, você tem que ter se preparado, né? As pessoas que ensinam, elas serão muito cobradas de Deus. Qualquer pessoa, pastor, um professor de criança, eu aqui, todo mundo que recebeu o dom de ensinar e ensinou errado, vai ser muito cobrado depois lá. Diga. Só uma palavra aí. Se Jeremias fosse gado, às vezes ele era gado. Pode ser, né? Era até a época. Mas Deus pode até usar. O homem deve nutrir sempre a sua mente, antes de poder nutrir a mente dos outros. Eu sou contra essas pessoas que saem por aí ensinando, falando, sem estudar a palavra de Deus. Existem seitas, existem religiões que falam que não precisa estudar nada, que não precisa se preparar nada, que não precisa se dedicar nada, porque o Espírito vai revelar tudo. Não tem base na Bíblia esse ensinamento. Paulo está dizendo aqui para Timóteo que a palavra de Deus ela é o nosso alimento. A alimentação é igual o nosso corpo que precisa de alimentação. Se não alimentar, o que vai ser nutrido? Exatamente. Então, se nós não usar a palavra de Deus, como vai se alimentar para dentro? Exato, né? Nós devemos conhecer Jesus Cristo diariamente, antes de poder levar essa doutrina para os outros. Nós estávamos falando aqui antes da aula, né, sobre essa decadência do ensino nas igrejas. As igrejas valorizando outras áreas, né, do culto e largando essa área de ensino, que a cada dia mais vai comprimindo a mensagem, né? O pregador tem cada dia menos tempo para levar a mensagem. Não, eu tenho certeza, né? Porque diz que o que nós devemos evitar. Tudo isso daí, pessoal, está no restante do texto que a gente vai abordar na semana que vem, tá? Diz o que a gente deve evitar. Se você ler lá até o 16, vai ter um lugar onde está escrito: rejeita as fábulas profanas e de velhas caducas. Nós vamos explicar isso, né? São conselhos que o apóstolo Paulo vai dar para Timóteo, que a gente vai abordar no próximo domingo. A gente já falou que é fábula, né? Eu expliquei, mas a hora que a gente entrar no versículo, eu falo de novo aí, porque alguns podem ter esquecido, né? Timóteo deve evitar contos, conversinha à toa, que não leva a nada, né? É necessário sempre manter-se no centro da fé. A gente viu que o pessoal daquela época gostava de sentar e ficar conversando banalidades, né? Coisas que nada tinham a ver. Então Paulo vai dar esse conselho, né? É fácil a gente se perder em questões secundárias e em divisões. Como a gente está combatendo isso, né? Como o pastor Sérgio deu uma série de mensagens aí falando sobre esse problema, de gente discutindo nas redes sociais, né? Um irmão ofendendo o outro, né? Defendendo ideias que nada tem a ver com a Bíblia, né? Defendendo filosofia, defendendo dogmatismo, ideologias, né? O Paulo fala para Timóteo, deixe isso para lá, né? É fácil a gente ser enredado com coisas vãs. Ele vai ensinar a Timóteo que nós devemos sempre alimentar a mente e nutrir a fé nas grandes verdades e realidades centrais. Nós estamos perdendo muito tempo longe da palavra de Deus. Tem muita coisa roubando o nosso tempo.
muita coisa, né? Roubando o nosso tempo, o trabalho da escola, o excesso de trabalho no dia a dia, a televisão, né? Hoje a gente tem tanta coisa para afastar a gente, séries da Netflix, né? Tanta coisa que a gente gasta lá 2, 3 horas. Irmãos, deixa eu deixar claro, tá? Não vamos adotar, eu não estou aqui falando de adotar que nem a postura dos irmãos da Cristã do Brasil. Joga a televisão fora, não pode, é do demônio. Não é disso que eu estou falando. Tudo isso é bom, televisão, rede social, é bom. Usado com sabedoria, com inteligência. Por que a gente não usa tudo isso para disseminar o Evangelho, por exemplo? Faz um vídeo no YouTube pregando o Evangelho, né? Faz um Facebook só para você discutir versículos da Bíblia, né? A mensagem do pastor que foi do domingo passado, né? Então são produtos que a gente poderia usar com inteligência, né? As nossas emissoras estão inundadas de gente ensinando coisa errada. Por que a gente não faz um programa ensinando certo? A gente deixou esse povo dominar, né? Você vai lá na televisão, tem 8, 10 canais de gente ensinando heresias, apostasia, e nós não temos um canal, não temos uma emissora de rádio. Ou tem? Quantas rádios da pregação da Batista vocês já acharam? Quantos programas de televisão do movimento Batista nós temos? Então nós estamos... Isso é muito importante, né, Edson? Pois é. A divulgação é muito importante. Vamos usar. O inimigo não está usando a tecnologia, vamos usar para combater o inimigo, vamos usar a tecnologia, né? Vamos criar grupos para discutir texto, versículo da Bíblia. Então é isso que o Paulo vem aconselhando aí. Ele vai, já vou falar isso aqui e nós vamos parar. Ele também vai dizer o que nós devemos buscar. Ele vai falar lá para Timóteo que ele tem que se exercitar na piedade, porque o exercício físico para pouco é proveitoso. Quando eu li isso aqui, eu falei, eu não vou mais na academia. Fazer o que na academia? Estou brincando, tá? Brincadeira. Mas a gente vai ver por que o Paulo falou isso. Tá? A gente vai entender. Eu também não entendia muito bem por que o Paulo falou isso aqui, né? Mas agora eu entendo. É porque o grego gostava muito lá das competições. Nós vamos explicar domingo que vem. Mas a piedade para tudo é proveitosa, né? Então ele está dizendo para Timóteo que assim como o atleta treina seu corpo, o cristão deve treinar sua alma, o divino. Aí ele está fazendo uma comparação. No domingo que vem a gente vai explicar melhor todos esses conselhos que o apóstolo Paulo está dando aí para a gente. Tá bom? Alguma